O jubileu de 1750 é o nosso ponto de encontro para mais um capítulo da história dos jubileus na história da Igreja. E como sempre, contamos com a presença de Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Vamos a este capítulo na história dos jubileus e, como dizia, na última semana, ao longo deste século XVIII, sempre com particularidades muito acentuadas. Sim. Como nós vimos na última conversa, a propósito do jubileu de 1725, um jubileu muito tridentino, do tempo do Papa Bento XIII. Agora, o de 1750, que é o grande jubileu do século XVIII. O grande jubileu, e terá que passar muito tempo para haver um jubileu como foi esse de 1750. O Papa era Bento XIV, e efetivamente, na galeria dos Papas do século XVIII, e até, não só do século XVIII, é uma das primeiras figuras. Foi um grande Papa, era um intelectual brilhante, sobretudo direito canónico, mas não só, muito respeitado até pelos chamados filósofos da altura, que nem sequer eram assim muito crentes, até o próprio Voltaire o admirava imenso, não é? Pela sua inteligência, pela sua sabedoria. É efetivamente uma grande figura de meados do século XVIII, o Papa Bento XIV, e este é o seu jubileu. Estamos em 1750 e vai ter uma participação também muito grande, de gente de todo o lado, durante todo esse ano em Roma, o Papa muito presente e tem algumas características especiais. Por um lado, isso, a grande afluência de gente, o relevo que a figura do Papa Bento XIV deu a este jubileu, e depois também a insistência espiritual propriamente dita. Ele convocou para Roma tudo quanto havia de pregador de categoria, digamos assim, os pregadores mais conhecidos. E entre eles veio a figura, que é a grande figura deste jubileu de 1750, que é um franciscano, agora santo, São Leonardo de Porto Maurício. São Leonardo de Porto Maurício é a grande figura deste jubileu, como pregador, que fez de Roma, ele e outros pregadores, fizeram de Roma uma missão permanente durante todo o ano. E por isso, com certeza, fluíam aquelas multidões de peregrinos, que eu já disse, muito grandes neste jubileu, de 1750, e lá andavam de basílica em basílica a fazer tudo aquilo que estava previsto fazer-se nos jubileus, e também para lucrar a indulgência para si e para os seus falecidos, mas, ao mesmo tempo, por toda a Roma e até em espaços públicos, como a Piazza Navona, né, havia pregações. E pregações há século XVIII podiam demorar horas, não é? Nós hoje, se elas demoram mais de 10 minutos, um quarto de hora, já achamos que é demais. E naquela altura não havia bancos, não é? Quem queria levava à centro de casa, não é? Só ficava em pé, não é? Aquelas multidões acorriam para pregações assim, exuberantes, nesse aspecto muito barrocas, portanto, muito expressivas. E o Frei Leonardo de Porto Maurício, então, era expressivo à última casa. Aquelas pregações eram sempre muito potenciais, muito à conversão, muito perante os chamados novícios, mortos, juízes, inferno e paraíso, vejam lá o que é a vossa vida e vejam lá o que vai ser a vossa morte, e portanto, muito fortes. E imaginemos, quem conhece Roma e conhece a Piazza Navona, cheia de gente e sem altifalantes, mas eles lá tinham maneira de se expressar e de ribombar, não é? Com aqueles vozeirões, e o Frei Leonardo de Porto Maurício assim fazia. Eram, como digo, pregações muito expressivas, porque depois aquilo, a certa altura, para falar da paixão do Senhor, não hesitava em flagelar-se também e pôr uma coroa de espinhos na cabeça, aquela multidão entrava toda, não digo em delírio, mas quase em êxtase. Eram momentos assim fortíssimos que nós hoje já não estaríamos propensos, porque temos outra sensibilidade, mas que naquela altura, pronto, mexia na vida de muita gente. E o Frei Leonardo de Porto Maurício ainda vai insistir numa devoção, que não é ele que a vai criar, e que chegou aos nossos dias, e que, por exemplo, na nossa Quaresma, com as expressões de Senhor dos Passos e outras também estão aí, que são as vias sacras, não é? Ou via crucis, portanto, o caminho da cruz. Reproduzir com aquelas multidões que o seguiam, e muitas vezes, durante esse ano, foram centenas de vias sacras que se fizeram em Roma, aquilo que foram os passos de Jesus até ao Gólgota, até ao Calvário, e depois a sua sepultura. E aquela multidão que corria, as vias sacras que se faziam, e uma muito em especial, que dura até aos nossos dias, como nós vemos em cada Sexta-feira Santa na transmissão televisiva, que é a Via Sacra no Coliseu de Roma. No Coliseu de Roma, portanto, aquela evocação dos antigos mártires cristãos, embora a maior parte dos martírios antigos não fossem propriamente no Coliseu, mas ali perto, num enorme recinto, num anfiteatro, mas enfim, era por ali, por aqueles sítios.
E isso ainda mais mexia com o coração das pessoas, dos peregrinos, e isso tudo fazia deste jubileu de 1750, com toda esta imensidão de gente e com toda esta expressividade, digamos assim, barroca, de conversão à maneira daquele tempo, não é? Algo de muito especial. É o grande jubileu do século XVIII, e o Papa Bento XIV, sendo uma pessoa tão inteligente, tão erudita, etc., também coincidia muito nestes sentimentos, de tal maneira que ele praticamente todas as semanas tinha encontros com o Frei Leonardo de Porto Maurício, lá em Roma, e isto era tudo muito conjugado. É um aspecto interessante disto que nós temos visto, da história dos jubileus, que são manifestações do povo de Deus no seu conjunto, mas os protagonistas são cada um em cada altura, ou cada uma, como já vimos também em alguns casos. Sim. Vimos Brígida da Suécia no século XIV, vimos a Cristina da Suécia do século XVII, vimos a Maria Casimira da Polónia também no final desse século. Aqui a grande figura é efetivamente estes pregadores e, em especial, o Frei Leonardo de Porto Maurício, com devoções que ficaram. Não foi ele que as inventou, como concretamente a Via Sacra, mas deram-lhe muita expressão, e depois está claro com aquelas multidões que afluíam a Roma e depois voltavam para os seus países, não é? E é um jubileu muito interessante. De tal maneira foi a afluência que os próprios ditos filósofos da altura, já muito descrentes, muito racionalistas, etc., ficaram impressionados. O próprio Voltaire disse qualquer coisa como: então andamos nós aqui a ver se esta gente deixa as superstições e dessas coisas antigas, e esta gente, afinal de contas, vai toda a correr para Roma a fazer aquilo que estão a fazer lá, aquelas procissões, aquelas... Os próprios filósofos estavam admirados com a adesão, o que também é um sinal curioso como é que estas coisas, em termos de sociedade, igreja, cultura, manejam e jogam umas com as outras. Ativando sempre aí também a reflexão e o pensamento, cada vez de forma mais transversal. De facto, um jubileu marcante. Agradeço, Dom Manuel, por o ter apresentado aqui no programa Eclésia, e voltamos de hoje a 8 dias para o novo capítulo nesta história dos jubileus.